Bom, agora vamos mudar de assunto, porque se você ainda não se ligou, né? Começamos janeiro aí e começamos um ano eleitoral aqui no Brasil. Teremos eleições presidenciais lá no mês de outubro. E veio agora esse fato novo que foi a bomba, né? No sentido literal e no sentido figurado aí, que veio do país vizinho da Venezuela. O ataque dos Estados Unidos vai sim impactar na diplomacia brasileira e vai ser um fato que com certeza vai ser utilizado na campanha entre a direita, a esquerda e os partidos aí que vão disputar as eleições. No meio disso, ano de Copa do Mundo. Entre junho e julho teremos Copa, inclusive em 16 cidades distribuídas entre México, Estados Unidos e Canadá. Como é que deve ficar todo esse cenário? Quem vai responder com muita propriedade é o advogado Nilson Paulo, sempre aqui o nosso convidado em época de eleição, especializado em direito eleitoral. Bom dia, Nilson. Feliz ano novo para você. Obrigado, bom dia, Patrícia, Edson, a grande audiência do Tarobá Cidade, né? Feliz ano novo para todos. 2026 não será o ano do tédio, mas será o ano de muita animação, né? Muita animação, emoção e responsabilidade. Copa do Mundo, emoção e eleições, muitas responsabilidades, né? Responsabilidade do partido, responsabilidade do candidato e principalmente, Patrícia e ouvintes, responsabilidade do eleitor. O real dono do poder é o eleitor, né? Ô, Nilson, eu queria até começar fazendo essa pergunta, porque o eleitor, ele ainda não está muito sintonizado e pode até falar assim agora, nossa, mas em janeiro falar de eleição, mas o fato é que os partidos, os candidatos, eles já estão se articulando até desde o ano passado, né? Perfeitamente. Olha, e você chama para um fato interessante. Nós estamos há exatamente 9 meses das eleições. As eleições vão ocorrer no dia 4 de outubro. Primeiro domingo de outubro, 4 de outubro. Nós já estamos no dia 7 hoje. Sim. Né? Então, menos de 9 meses. O tempo passa muito rápido. O tempo realmente agora é um tempo para partidos, é um tempo para pré-candidatos. Uma gestação. É uma gestação. 9 meses. Mas também tem momentos agora dentro do calendário eleitoral, algumas ações também para o eleitor. Ele precisa saber como é que está o título, como é que está a situação dele eleitoral, se ele precisa mudar de cidade, e embora para estas eleições gerais, talvez ele não tenha que se preocupar tanto com isso, pois ele poderá votar na cidade que ele estiver e tal, né? Pode retornar, são para deputados, senadores, governadores e tal. Mas o calendário realmente, ele está acelerado, tem sim que começar a se preocupar, partidos estão preocupados, os pré-candidatos estão preocupados e o eleitor tem que entrar neste jogo. Doutor, a gente percebeu nas eleições de 2018 que foram as primeiras em que as redes sociais tiveram uma força muito grande, porque muitos partidos não tinham aquele tempo para fazer a campanha na TV, eram poucos segundos, então eles utilizaram as redes sociais. Isso em 2022 se estabeleceu. E agora a gente percebe, principalmente de 2025 para cá, a questão da inteligência artificial. Vai ser um dos principais pontos para chamar a atenção e também, nesse caso, se atentar dentro desse contexto das eleições? Sem sombra de dúvidas, né? De fato, a questão da internet, a questão da conectividade, a questão desta integração e relação com a inteligência artificial, com os blogs, com as redes sociais, demora um pouco mais para chegar dentro do partido, dentro do processo eleitoral, dentro da administração pública, se nós percebermos. É mais rápido fora deste ambiente público, mas chegou. Então, a inteligência artificial, toda essa movimentação, toda essa comunicação. Agora, aqui vale a pena ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral tem ficado muito atento a todos estes movimentos. Porque no caso das fake news, doutor? Exatamente, por conta das fake news, deepfakes. Por qual razão? Ora, se não for bem utilizado, isso vai acabar influenciando na vontade do eleitor, no direcionamento do voto. Então, o Tribunal Superior Eleitoral é muito atento a esta situação. O uso da internet, o uso das ferramentas tecnológicas é permitido, mas com as cautelas e com os cuidados. E isto vale também para o eleitor. O eleitor não pode ir repassando tudo que ele recebe, principalmente matérias e informações, conteúdos de desinformação, conteúdos para reduzir os candidatos ou pré-candidato, porque você precisa ter uma eleição transparente, limpa, no sentido da vontade do eleitor ser uma vontade sem nenhuma interferência. Nilson,
Nilson, eu queria entrar então no assunto da Venezuela, que pelo menos acho que do ponto de vista eleitoral foi, digamos, nesse primeiro momento, um elemento surpresa, porque apesar de todas as ameaças do Donald Trump, enfim, tudo que vinha acontecendo, não sei se o próprio Maduro, ou o próprio mundo, ou o próprio candidato brasileiro apostaria no que foi feito nesse, o que muito, né, se fala em sequestro, enfim, a captura do presidente, agora ex-presidente. Isso vai influenciar direita e esquerda nesse cenário das eleições? Pois é, acho que o mundo todo foi pego de surpresa, né, na ação em si, né? Sim. Entrar no país, entrar na residência, na casa. E nós estamos vivendo, sem sombra de dúvidas, e vamos chegar em 2026 numa eleição brasileira polarizada. Não há a menor dúvida em relação a isso. Em 2022, começa essa polarização mais ácida em 2018, embora, se você buscar atrás, você sempre teve PT contra PSDB, depois você tem Lula contra Bolsonaro, né? E aí você vai polarizando direita e esquerda e vamos chegar lá. Então, o fato da Venezuela, e ali você tem um governo dito, um governo de esquerda, com uma intervenção de um governo dito, governo de direita, isto, sem sombra de dúvida, acaba influenciando. Nós vamos ter 3 eleições importantes na América Latina este ano. Temos no Brasil, temos na Colômbia, né, que é um país que vai chamar que a também atenção. Está no radar ali, né? E temos eleição no Peru este ano. Tivemos algumas eleições aí, já com alguns movimentos, no Chile, na Argentina, na Bolívia. Então você vai já percebendo alguns movimentos. O fato Venezuela vai influenciar? Eu penso que sim. Vai influenciar agora e aí com o tempo as lideranças partidárias é que vão trabalhar todo este movimento. E, doutor, as abstenções, nós tivemos um índice de abstenção muito grande no segundo turno das eleições municipais do ano passado, que essa abstenção só perdeu para a época da pandemia, que nesse caso a gente entende. Você acredita que o TSE vai trabalhar muito forte também, vai bater em cima dessa tecla para reduzir esse número de abstenções e que pode ser uma peça-chave para um desempate, por exemplo, num segundo turno, possível segundo turno presidencial? Edson, nós precisamos melhorar o processo eleitoral, a legislação eleitoral com relação à presença e à participação. O voto é obrigatório, a presença precisa ser obrigatória. O eleitor precisa entender que ele é o dono do poder. Então, ele é que precisa auxiliar e ajudar na organização da sociedade. A motivação tem que vir do eleitor. A motivação tem que ser dele. Se ele não está comparecendo, também nós precisamos analisar essa situação. Mas, de fato, as abstenções nas últimas eleições chamaram atenção. Para vocês terem uma ideia, mais de 100 mil eleitores em Londrina deixaram de comparecer na última eleição. É um número expressivo. Mais ou menos, né? Um terço. Um terço do eleitorado. Ô Nilson, nosso tempo já acabou, mas eu não posso deixar de perguntar, porque foi nossa pauta aqui. Ano de Copa do Mundo também, você usou até a palavra jogo no começo da entrevista. Isso faz com que o eleitor se distraia um pouco e vai começar a pensar em eleição só depois da Copa do Mundo. E Copa do Mundo também, a gente sabe que tem um elemento político por trás, e justamente Estados Unidos, um dos países sede aí. Como é que você avalia a Copa do Mundo no cenário eleitoral? Pois é, a Copa do Mundo ela sempre ocorre no ano par também, não é? Porque todo ano par tem eleição. Acaba, sim, tirando o foco do eleitor, acaba retirando a discussão estratégica dos planejamentos, das propostas. Vamos torcer para que o eleitor brasileiro, a Copa do Mundo não é no Brasil, né? Sim. Que o eleitor brasileiro ele continue focado na Copa, torcendo pelo Brasil, mas sem esquecer da participação dentro do processo eleitoral. Nilson, muito obrigada pela sua presença aqui. Vai ser a primeira de muitas entrevistas que com certeza você vai dar na TV, na rádio, e a gente deixa o espaço sempre aberto e a sua contribuição é muito valorosa para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e acho que os veículos de comunicação prestam um relevante serviço com a questão das eleições e você, eleitor, participe, porque você é quem comanda tudo. Obrigada, Nilson. E a gente ainda nem tocou a musiquinha aqui, aquela que faz a tarobá se arrepiar. Aquelas eleições. Ainda não. Muito obrigado, doutor.